Hoje é com alegria, satisfação e prazer que a gente recebe o Balista, trabalhador lá do Centro de Sirineia, grande divulgador da doutrina. Seja bem-vindo mais uma vez e fique à vontade. Eu te agradeço. Bem, prezadíssimos irmãos, caríssimas irmãs, companheiros no ideal espírita, que esse momento divino e mágico da prece inicial, que essa paz, que essa serenidade e que as bênçãos do Mestre Jesus possa continuar reinando, pairando neste ambiente de paz e de amor, e que a partir deste momento todos nós, esse é o convite que fazemos, que a partir deste momento todos nós possamos estar assim muito bem envolvidos numa única finalidade, num único objetivo, que é a busca, a compreensão e o entendimento das palavras de Jesus. Se possível, tudo com base na doutrina espírita, que é hoje um tipo de doutrina que já nos permite um melhor entendimento em termos de conhecimento. E tenho certeza que começa também a despertar dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós, um desejo imenso de podermos tentar diminuir, reduzir as dificuldades e necessidades do nosso próximo. E quando nós fazemos esse comentário da tentativa de diminuir dificuldades do nosso próximo, seria muito interessante que nesse momento o nosso pensamento se estendesse até os nossos lares, porque é lá que muitas vezes existem pessoas extremamente necessitadas de um pouco mais de carinho, de compreensão, de amor, e essas pessoas são aqueles que estão mais próximos de nós, que são os nossos familiares. Numa entrevista concedida à Rádio Boa Nova, perguntaram assim a Chico Xavier: Chico, qual a melhor religião que existe? Chico pensou, e como tem tantas e tantas no mundo, Chico respondeu: sabe que eu não sei? Eu não sei se a melhor religião é a A ou é a B, mas eu te diria que a melhor religião é aquela onde você vai e você se sente bem. Portanto, meu caríssimo irmão, neste momento olhe bem fundo dentro do seu coração. Vê se tudo isso que você está frequentando, fazendo, está lhe trazendo alguma conversão, alguma modificação. Vê se isso está lhe fazendo você se tornar uma pessoa um pouco melhor. Se isso está acontecendo, então esta é a melhor religião. Chico Xavier completou dizendo assim: eu vou ficar com a doutrina espírita, porque Allan Kardec usou como base do seu evangelho. Fora da caridade, não há salvação. Nós deveríamos parar um pouquinho para fazer uma reflexão sobre isso, porque é uma verdade, é uma realidade. Fora do amor e da caridade para com aqueles que vivem ao nosso redor, jamais haverá salvação para o ser humano. E ele finalizou dizendo o que está escrito na mensagem que vocês receberam aí. É dever, é obrigação principal da casa espírita levar a seus frequentadores o Evangelho do Cristo da forma mais simples possível. É isso que nós vamos fazer na noite de hoje. Evangelho de Jesus bem puro, de ponta a ponta, com palavras de fácil assimilação, para ver se com um pouquinho mais de esforço de nossa parte, nós também conseguimos entender, compreender o que é que Jesus quis dizer, e que nós temos imensa dificuldade de praticar, de vivenciar realmente esses ensinamentos do Cristo. Seguindo essa determinação de Chico Xavier, nós dividimos o estudo em 3 partes. Primeiro nós vamos até lá onde tudo isso aconteceu, em pensamento. Depois nós vamos até Aurélio, para traduzir as palavras contidas no ensinamento. Porque Jesus falava no antigo aramaico, Jesus falava num sentido muito figurativo. Eram várias etnias, várias tribos, vários idiomas
pessoas de localidades muito diferentes. Jesus tinha dificuldade de fazer as pessoas entenderem o que ele queria dizer, como temos até hoje. E no terceiro momento, nós vamos até algumas obras de Kardec, também de Chico Xavier, para poder interpretar com precisão o ensinamento contido no Evangelho. Nós vamos lá então? Convido a todos para uma pequena viagem, não é muito não, menos de 2000 anos, nós vamos até a aldeia de Nazaré, ano 30 da era cristã. Jesus, com a morte de seu primo João Batista, ele deixa sua mãe Maria de Nazaré, deixa também a aldeia de Nazaré, e vai para uma região muito bonita que se chama Galiléia. Naqueles tempos, 5 vilas pequenas, povoados de pessoas simples, humildes, pescadores. Jesus se deu muito bem ali. Num primeiro momento conhece André, torna-se seu primeiro discípulo. Depois, às margens do rio, consertando as redes do barco, André apresenta seu irmão Pedro, Simão Pedro. Pedro, alto, forte, barbudo, irritado, não tinha pescado nenhum peixe, e o peixe era o alimento das famílias naqueles tempos. Jesus vai até ele e calmamente, mansamente diz a ele: Pedro, a partir de hoje você vai se chamar Simão e vai se tornar um grande pescador de almas. Jesus sobe um pouco mais o lago, se depara com um rico comerciante de nome Zebedeu, chamando a atenção dura e agressiva de seus 2 filhos, Tiago e seu irmão João. João ainda menino, 21 anos. Estava formado o primeiro time de Jesus. Seriam 12, mas esses 4 estariam mais presentes na vida do Mestre, nesses primeiros anos de evangelização. Jesus se deu muito bem em Cafarnaum. Começou a pernoitar na casa de Pedro. Mas Jesus tinha um hábito de 2 ou 3 vezes por semana, ele se dirigia até o monte, que tem ao norte do lago. E ali Jesus ficava orando, rezando, meditando, refletindo. E isso elevava cada vez mais o nível espiritual do Cristo. Aliás, a montanha é um local de muita paz, a montanha é um local de muita energia, a montanha é um local muito procurado pelos bons espíritos. Nesse dia Jesus se demora um pouco mais, e quando ele retorna já era bem cairzinho de tarde, início de noite. E quando ele chega até na casa de Pedro, encontra a casa totalmente tomada, da maneira que estamos aqui hoje. E ele aproveita aquele dia para sacramentar, talvez o que seja o mandamento mais importante do seu evangelho. Ele olha para aquelas pessoas e diz: irmãos, um novo mandamento vos dou. Ame a ti e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus repete, dada a importância, ele diz: irmãos, um novo mandamento vos dou. Faça para o teu semelhante tudo aquilo que você gostaria que ele fizesse para você, sem nunca pedir nada em troca. O apóstolo Pedro não era muito letrado, ele levanta a mão e questiona Jesus, e diz: mestre, você disse um novo mandamento vos dou? Amar o próximo? Isso é antigo, vem dos tempos de Moisés, consta das escrituras sagradas, portanto o mandamento é antigo, não é novo. Jesus pousa os olhos calmos, sereno e tranquilo no apóstolo Pedro e diz: Pedro, você tem razão, com relação às escrituras o mandamento é antigo, mas quando eu quis dizer novo, Pedro, eu quis dizer que as pessoas sabem, mas não fazem. Quando eu quis dizer novo, Pedro, eu quis dizer que as pessoas têm consciência, mas não vivenciam. Quando eu quis dizer novo, Pedro, eu quis dizer que todos nós sabemos que nós devemos ser melhor para com os nossos semelhantes, mas no momento de vivenciar,
de praticar esses ensinamentos na nossa vida, no nosso lar, nos nossos companheiros de trabalho e na nossa comunidade, todos nós sentimos imensa dificuldade. Jesus, naqueles tempos, ele usava de parábolas, ele costumava contar histórias para que as pessoas pudessem entender, compreender melhor o que ele estava querendo dizer. E nós vamos até o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec, com precisão, ele narra uma história para que possamos entender essas palavras de Jesus. Ali Kardec conta que naqueles tempos, um rei mandou chamar até o seu castelo um servidor que lhe devia. Se hoje nós temos esse imposto aí chamado IPTU, naqueles tempos também tinham impostos. O rei morava aqui no castelo e as terras em volta eram todas dele. Quem as usasse para plantar, para semear, teria que pagar imposto para ele. E o rei manda chamar até seu castelo esse servidor que lhe devia. Estando lá no castelo, o rei falou para ele: você me deve uma quantia altíssima, me paga. Aquele servidor olhou para o rei e disse: seu rei, eu devo, não nego. Eu passei uns tempos doente, me dê um tempo, tenha compaixão de mim, eu vou lhe pagar. O rei gostou das palavras daquele servidor, acreditou que ele estava sendo muito sincero, e disse a ele: vou lhe fazer melhor, vou lhe remir, vou lhe perdoar tudo que você me deve. Volte para sua casa, para sua esposa, para suas filhas, e volte a trabalhar e me pague de hoje em diante. Aquele servidor agradeceu o rei e foi se retirando do castelo. Quando ele ia deixando, o rei chamou ele de volta e falou: olhe, um pequeno detalhe, vou lhe fazer um pedido. Se porventura acontecer na sua vida um fato semelhante a esse, de você ter que perdoar uma outra pessoa, da maneira como eu fiz com você, você promete para mim, e promete também para você, que você fará do mesmo modo? Aquele servidor ajoelhou-se e disse ao rei: prometo que farei de todo o meu coração. E deixou o castelo, andou mais ou menos 5 quadras, 500 metros. 5 minutos depois, ironia do destino, ele encontra justamente uma pessoa que devia para ele, e ele foi lá e cobrou, falou: nossa, que bom, eu estou precisando de dinheiro e você me deve, me pague. Acontece que aquele trabalhador, aquele indivíduo, usou as mesmas palavras que ele usou dentro do castelo na frente do rei. Aquele trabalhador falou: olha, eu devo para você, não nego, me dê um tempo, tenha paciência, passei uns tempos doente. Mas ele se esqueceu tudo que ele prometeu ao rei. Ele foi até o pescoço daquele indivíduo e começou a agredi-lo a socos e pontapés. Acontece que os soldados do rei, que presenciaram a cena de perdão dentro do castelo, presenciavam agora lá fora a cena de agressão. Foram lá e contaram para o rei: seu rei, o senhor pediu para ele fazer igual, está fazendo ao contrário, agredindo o sujeito. O rei disse assim para ele: traz ele aqui. Buscaram o indivíduo, o rei falou para ele: estás preso, és mau servidor, vai demorar muito tempo para deixar a prisão. Então essa história, contada por Kardec no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, retrata com precisão, com perfeição, o ensinamento do Cristo quando ele disse que era difícil de amar o próximo. Porque aquele servidor, ele foi perdoado de uma dívida, e 5 minutos depois, ele não conseguiu transferir para o seu semelhante o benefício que ele tinha recebido. Bem, mas desses tempos de Jesus, já se passaram muitos anos, quase 2000 anos, e nós podemos perceber que depois disso o mundo evoluiu muito. Nossa, não dá para se imaginar
a evolução que nós tivemos no mundo, principalmente nesses últimos 20, 30, 40 anos. Dá para imaginar a evolução que tivemos no campo da cultura? Dá para imaginar a evolução que tivemos no campo da arte? Dá para imaginar a evolução que nós tivemos no campo da arquitetura? Hoje nós temos um edifício em Dubai, nos Emirados Árabes, que tem 848 metros de altura. Dá para imaginar um edifício, um arranha-céu, com quase 1 quilômetro de altura? Dá para imaginar a evolução que nós tivemos no campo da ciência, da medicina? O Dr. Gilberto, da Santa Helena, fez uma palestra no nosso centro e ele falou com precisão, com conhecimento de causa, que em 1950, quando se operava o indivíduo, era preciso abrir o indivíduo desde cima aqui até embaixo, para perceber onde estava a doença, onde estava o mal. De cada 10 que eles operavam, 7 desencarnavam. Hoje, com esses exames modernos que nós temos, o indivíduo só desencarna se tiver que desencarnar mesmo. Só morre se tiver que morrer. E a evolução que nós tivemos no campo da informática, da tecnologia, em 1975 eu trabalhava numa empresa que para fazer um interurbano para a capital São Paulo, pedia-se hoje, completava-se somente amanhã à tarde, quando se completasse. Hoje, com o celular moderno, nós podemos falar com os nossos irmãos japoneses do outro lado do mundo, no mesmo instante. Então não dá para se medir, não dá para se mensurar a evolução que nós tivemos no mundo, principalmente nesses últimos 20 anos. Mas em matéria de amor para com o semelhante, parece que não tivemos evolução nenhuma. Em matéria de amor para com o próximo, parece que não tivemos progresso. Parece que não tivemos muito avanço. Mas nós que estamos na doutrina espírita, nós até temos explicações para isso. Tem um livro muito complexo que é chamado Evolução em Dois Mundos, que para ler e entender é preciso até um dicionário ao lado. Mas no finalzinho, André Luiz dedica um capítulo inteiramente à evolução do amor. Diz André Luiz ali que o amor se divide em 3 fases distintas. Numa primeira fase do amor, ainda nós temos muitos espíritos estacionados nessa fase, mas é uma fase que o indivíduo vive do extremo egoísmo. O indivíduo vive uma vida única e exclusivamente por instinto. O indivíduo que vive nessa primeira fase do amor, ele pensa única e exclusivamente somente nele. Ele não faz nada para o semelhante. Mas essa vida sem amar o próximo é uma vida sem sal, sem gosto. Quem vive nessa primeira fase do amor, ele passa pela vida, e uma existência muito curta, 70, 90 anos, e entre passar pela vida, sem fazer o bem ao próximo, e viver a vida amando de uma maneira ampla ou semelhante, tem tanta e tanta diferença. Numa segunda fase do amor, nessa proposta de André Luiz, que eu quero acreditar que é nessa fase que todos nós já estamos, é uma fase que trazemos ainda dentro de nós os sinais do egoísmo e do instinto, mas nessa segunda fase do amor, todos nós já temos consciência. Nós não conseguimos ainda colocar em prática essa amorosidade que Jesus nos pediu, mas nós temos conhecimento de que quem conseguir, tem tudo para ser uma pessoa muito mais feliz, muito mais serena, muito mais calma e muito mais tranquila. E numa terceira fase do amor, essa é uma fase que poucos espíritos alcançam, porque tem que se elevar, se altear de tal forma, que talvez nós vamos conseguir aqui com pouca memória, citar Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Frei Damião, Francisco de Assis, e há tão pouco tempo nos deixou o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Dentro dessas perspectivas iniciais, tenho certeza que começa a travar dentro de mim, a travar dentro de você, a travar dentro de todos nós, um desejo imenso de podermos entender
compreender o que é que se passa nessa dimensão do amor. Ah, se tivéssemos um pouco mais de compreensão, um pouco mais de nível espiritual mais acentuado, e pudéssemos realmente penetrar nessa dimensão do amor, tenho certeza absoluta que esse é um desejo, essa é uma vontade, essa é uma ânsia que trazemos dentro de nós mesmos. Não precisamos ir nesse Evangelho de Mateus 22, 37, e nem precisamos do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec. Podemos observar isso por nós mesmos aqui hoje. Esse desejo, essa vontade de penetrar nessa fase do amor. Quando Jesus esteve no sopé da montanha, e no Sermão da Montanha, que talvez seja o seu maior ensinamento, no Sermão da Montanha de número 1, Jesus diz assim: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque serão deles o reino dos céus. Olha o Sermão da Montanha de número 1. Vamos traduzir para entender. Bem-aventurados quer dizer felizes. Pobre de espírito, nessa concepção de Jesus, não é pobreza material, não é pobreza sentimental, não é pobreza emocional. Pobre de espírito é todo aquele que busca, que luta, que se esforça para se tornar uma pessoa mais amorosa. E reino dos céus não é uma instância turística, não é uma localização geográfica. Reino dos céus é um estado de alma, é um estado de espírito. Então, traduzindo o Sermão da Montanha de número 1, Jesus diz: feliz aquele que busca, se esforça para se tornar uma pessoa melhor. Talvez algum de nós tenhamos estado lá no sopé da montanha e ouvido o Sermão da Montanha em outras encarnações, mas nós podemos observar por nós mesmos aqui hoje que nós somos essas pessoas, porque eu tenho certeza absoluta que todos nós hoje, quando deixamos as nossas casas, deixamos nossos lares, deixamos o entretenimento da televisão e nos dirigimos até esta casa de paz, de amor, de oração, vou afirmar com absoluta segurança, tenho certeza que ninguém veio aqui para arrumar namorado ou namorada. Tenho certeza que ninguém veio aqui para fazer negócios. E afirmo com absoluta segurança, sem medo de errar por uma pessoa, todos nós estamos aqui hoje em busca de uma conexão com Deus, que somos nós mesmos. Todos nós estamos aqui hoje em busca de uma ligação com Jesus. Todos nós estamos aqui hoje em busca de uma conexão, ligação com os espíritos amigos, com benfeitores espirituais. Toda casa que se dedica ao bem, no primeiro minuto da manhã, à meia-noite é formado um verdadeiro hospital acima desse ambiente, aonde se forma um grupo de pessoas com atendimento aos desencarnados e também aos encarnados, que começa a derramar uma quantidade enorme de energia que essa que nós estamos captando, derramando sobre nós nesse momento. Então todos nós estamos aqui hoje em busca de algo que penetre o nosso coração, que penetre a nossa mente, que penetre o nosso espírito, para que possa nos dar mais inteligência, mais sabedoria. Nós estamos buscando algo que nos dê mais tranquilidade, mais serenidade, para lidar com todos esses problemas da vida, com todas essas incertezas que nós temos no dia a dia. E nós não tenhamos dúvida, quanto mais nós evoluirmos, melhorarmos de entendimento nessa busca que estamos fazendo, esses pobres de espíritos que somos, nós não podemos negar, quando nós tentamos resolver os nossos problemas, e nós temos uma luz, e nós temos uma ideia, e nós temos um caminho, e lidamos com ele com mais serenidade, com mais tranquilidade, com mais sabedoria, com mais inteligência, ora, o resultado vai ser um sucesso, e quando é sucesso, vai traduzir na nossa vida em mais paz, mais alegria, mais serenidade e mais felicidade. Então nós não podemos negar, nós estamos todos buscando ser pessoas mais amorosas, mais bondosas,
Mas a bem da verdade, nós ainda fazemos esse movimento muito para fora. Nós deveríamos, com um pouquinho mais de esforço, fazer esse movimento para dentro de nós mesmos. Não só nós aqui na codificação, mas tantos outros nas outras religiões também faz esse movimento para fora. Mas nós temos dentro muita força, muita energia, nós temos muita coisa que nós podemos tirar de dentro de nós para nos tornarmos pessoas melhores. Mas nós não estamos errados, não. O Espírito José, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que essa busca que nós estamos fazendo fora, fazendo aqui hoje, buscando ser melhores, uma hora ou outra vai se tornar um lembrete divino que vai fazer todos nós despertarmos para buscar essa força, essa energia, tudo isso que trazemos dentro de nós. Só que ele também é claro, nós não podemos ficar muito acomodados e deixar isso acontecer pela dor. Porque quando nós nos propomos a buscar Jesus por causa da dor, o caminho ele fica muito mais longo, muito mais extenso. Então, nós não podemos negar, fazemos esse movimento, mas quem sabe nós que estamos na doutrina espírita, quem sabe nesse milênio que nós estamos, nós já começamos a entender, compreender que o amor pelo semelhante é uma força extremamente poderosa, e essa força ela age, ela interage dentro de nós, mas a bem da verdade tem hora que parece que nós não temos competência para amar o próximo. Pegou pesado esse termo, falta de competência para amar o próximo, muito pesado. Vamos diminuir, vamos fazer ficar mais leve. Será que nós estamos com vergonha de amar? Será que é isso? É muito comum nós observarmos muitos pais terem vergonha de abraçar um filho e dizer: filho, eu te amo. Está muito comum hoje em dia vermos os filhos abraçarem um pai e dizer: papai, eu te amo. Será que é vergonha de amar? Será que nós estamos com medo de amar o próximo? Quantos de nós que somos casados, ou tem namorado, e nós poderíamos falar muito bem: eu te amo, meu amor, 3 vezes por dia, ou para a esposa ou para o marido, e talvez nós estamos esquecendo disso daí. Ou falta competência para amar, ou é vergonha de amar, ou é medo de amar, ou estamos ignorando o jeito de amar o próximo. Ou será que temos que confessar: nós não sabemos amar o próximo ainda? Será que temos que confessar que não sabemos? Se não sabemos, o tema encaixa bem, porque amar realmente, amar se aprende amando. Então talvez o nosso verdadeiro desafio que enfrentamos na atualidade é esse amor ao próximo, porque nós temos que entender, compreender que o amor não é um encontro de corpos, o amor não é uma atividade voltada única e exclusivamente para a atividade sexual. Não, o amor é um mergulho de almas, o amor é um mergulho de espíritos, o amor é um encontro de coração para coração. E nós temos que entender que o amor não é um ponto de encontro, o amor não é uma estação de trem, o amor não é um ponto de ônibus onde a pessoa sobe, desce, desaparece e ninguém se conhece. Não, não, não. Todos nós que vivemos em família, ou todo aquele que pensa em constituir uma família, é preciso entender o que o Espírito José diz: o amor é uma viagem, e é uma viagem muito longa. Às vezes nós começamos como filho numa família, e às vezes terminamos como bisavô, tataravó, não sei. Então é uma viagem muito longa, e essa viagem que nós fazemos precisando dos outros, nós não conseguimos viver sozinho,
Nós precisamos das pessoas. E aquilo que você oferece, você dá ao outro, você recebe em troca. Então nós temos que entender que o amor é uma viagem longa. E para seguir, é preciso ser ombro a ombro. É preciso ser lado a lado. É preciso dividir os pontos de alegria, de felicidade. Mas nós precisamos dividir também os pontos de dificuldade, de tristeza. Porque nesse rameirão do dia a dia, que nós todos estamos vivendo, o tempo está passando. E o tempo está passando muito rapidamente. E é muito comum hoje ouvir das pessoas: estamos vivendo em grupo, estamos vivendo em família, apenas por questões morais, apenas por manter as aparências. Estamos vivendo junto por dificuldade de dividir patrimônio, por dificuldade de separação. Mas é muito comum as pessoas dizerem: não há encanto, acabou o amor. Olha a situação, acabou o encanto, acabou o amor. Não vejo razão bonita para viver mais em grupo. Não, se porventura qualquer um de nós possamos estar inserido no contexto das pessoas que pensam dessa maneira, nós temos que ir até a 13ª carta de Paulo apóstolo aos Coríntios. Paulo era filho de um rico tecelão na Grécia, estudou na melhor escola daquela época, ele se tornou um perseguidor das ideias do Cristo, mas na estrada de Damasco, aconteceu com ele o que o Espírito José fala no capítulo 19. Aconteceu ali um lembrete divino que fez ele despertar, e de perseguidor do Cristo, tornou-se o maior divulgador dos ensinamentos de Jesus, com um acréscimo de praticar realmente os ensinamentos. Então, na 13ª carta de Paulo aos apóstolos, de Paulo aos Coríntios, aliás, Paulo diz assim: o amor não acaba nunca. O amor é algo que cresce, resplandece, e ele vive por muitas e muitas encarnações no espírito, na alma das pessoas. O amor, diz Paulo assim: posso ter falar a linguagem dos homens, a linguagem dos anjos, mas sem amor eu nada serei. Paulo dizia assim: posso ser o sino que tine, mas sem amor nunca ouvirei a batida do sino. Paulo dizia: posso ser o melhor médico do mundo, mas se eu não atender o meu paciente pensando única e exclusivamente na recuperação dele em primeiro lugar, nunca serei um bom médico. Paulo dizia: posso ser a pessoa mais rica do mundo, sem amor, serei o mais pobre que existe. Então Paulo dizia que nós estamos congelando o amor, nós estamos deixando de fazer investimento no amor. Isso é uma verdade, isso é uma realidade, porque nesse mundo moderno que nós estamos vivendo, com esse avanço da tecnologia, da informática, sem crítica nenhuma, isso veio beneficiar por demais os momentos econômicos, tanto no lar, tanto no campo profissional. Essas inovações têm beneficiado demais, mas a bem da verdade, essas inovações, essa tecnologia tem feito com que o nosso pensamento, os nossos investimentos estão voltados mais para ter uma camisa, uma calça, um vestido melhor. Nosso pensamento está muito focado em ter um celular de última geração, de ter um computador mais novo, de ter um carro zero, de ter uma casa mais nova. O nosso foco, o nosso tempo está muito voltado para ficar dividindo num grupo de WhatsApp, de Facebook. Então, a bem da verdade, nós estamos dedicando muito tempo nosso para fazer investimento nesse prazer e nesse ter. Estamos deixando de investir no amor, no carinho, na bondade, no relacionamento para com os nossos semelhantes. A bem da verdade, talvez o apóstolo Paulo tivesse razão, porque certa vez Jesus chamou Simão Pedro e perguntou para ele: Pedro, você me ama de verdade?
E Pedro respondeu: Mestre, eu te amo. Jesus não ficou muito contente e pergunta pela segunda vez: Simão Pedro, filho de Barjonas, tu me amas de verdade? E Pedro reitera a resposta da primeira questão: eu te amo, mestre, e jamais te abandonarei. Jesus, não muito contente, pergunta pela terceira vez: Simão Pedro, filho de Barjonas, tu me amas de verdade? E Pedro começa a chorar e, emocionado, diz que sim. Jesus acreditava, Jesus percebia no semblante de Pedro que Pedro o amava de todo o seu coração. Mas Jesus ainda diz para ele: Pedro, ainda esta noite, antes do amanhecer, antes do galo cantar, você vai me negar por 3 vezes. E assim aconteceu. Jesus foi preso, foi condenado injustamente, e os soldados de Roma procuravam pelos seguidores do Cristo. Encontraram Pedro e perguntaram: és tu um seguidor de Jesus? E Pedro falou: não. Um pouco mais à frente, outro grupo de soldados encontra Pedro e pergunta pela segunda vez: és tu que estava com Jesus? E Pedro responde: nem o conheço. E pela terceira vez os soldados encontram Pedro e ele também nega Jesus. Então, como vamos conseguir nós, em pleno século 21, entender essa dimensão do amor? Porque como podemos entender? Pedro viveu 3 anos com o Cristo. Pedro dividiu as alegrias, dividiu as tristezas. Pedro andou lado a lado, ombro a ombro. Pedro tentou caminhar sobre as águas, foi salvo por Jesus. Pedro tentou cortar a orelha do soldado, e Jesus falou: não, Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pedro contestava o Cristo. Pedro pediu para perdoar uma vez, Jesus falou 490 vezes, 70 vezes 7. Como vamos entender essa questão do amor? Pedro, tão próximo do Cristo, e o nega no momento que Jesus mais o precisava. Devemos condenar Pedro? Devemos tratá-lo como verdadeiro covarde? Não. Na totalidade dos homens que aparecem no Evangelho, Pedro era considerado um apóstolo do Cristo, mas Pedro era um ser humano, e todo ser humano, ele está sujeito a falhas, ele está sujeito a medos, ele está sujeito às imperfeições, às dificuldades, e Pedro não conseguiu o devido aprofundamento espiritual. E nós também somos a imagem e semelhança de Pedro. Nós também estamos buscando Jesus aqui hoje, buscamos Jesus na prece inicial, buscamos Jesus no conteúdo das palavras da palestra, buscamos Jesus na sala de passe, mas nós também, quantas vezes negamos Jesus? Buscamos Jesus e negamos Jesus. Nós negamos Jesus quando ficamos irritados, agressivos. Nós negamos Jesus quando deixamos de entender, compreender as dificuldades e os problemas daqueles que vivem ao nosso redor, acreditando que nós somos perfeitos. Nós negamos Jesus quando substituímos a palavra resistir pela palavra desistir, baixando por completo o nosso nível de fé. Nós negamos Jesus quando deixamos as influências negativas, quando deixamos o pensamento positivo fazer parte de nós por mais de 30 segundos, meio minuto. Entenda isso, nunca deixe o teu pensamento ser influenciado por entidades negativas por mais de 30 segundos. Vê se consegue mudar. Então nós também estamos negando Jesus, buscamos e estamos negando Jesus. Mas aconteceu que o que o Espírito José fala, de uma hora ou outra aparece o lembrete divino. No 50º dia do desencarne do Cristo, que a Igreja Católica chama de Pentecostes, eis que Jesus aparece em espírito para os apóstolos, e principalmente para Pedro, e diz: Pedro, volte lá
e apacenta as minhas ovelhas. Aquele foi o momento divino para que Pedro repensasse e refletisse, porque Pedro passou 50 dias totalmente depressivo. Pedro passou 50 dias muito doente. Pedro não se encontrava, vivia com Jesus e a morte do Cristo deixou muito abalado. Mas aquelas palavras de Jesus, apacenta as minhas ovelhas, fez com que Pedro conversasse com os apóstolos, e nos arredores de Jerusalém, nas catacumbas, Pedro começou a montar a primeira casa do caminho e começou a atender as pessoas mais pobres, os necessitados daquela época. E nós? Será que nós também não está na hora de acontecer esse lembrete divino, para que a gente possa memorizar de uma vez por todas esse ensinamento do Cristo? Apacenta as minhas ovelhas. E as nossas ovelhas são os nossos familiares, as nossas ovelhas são os nossos pais, os nossos filhos, os nossos irmãos. Porque Maria Dolores, no livro A Vida Conta, ela diz o seguinte: todo bem que nós fazemos ao nosso próximo, todo investimento que fazemos na felicidade do outro, não estamos fazendo para as pessoas, estamos fazendo para nós mesmos, porque a vida não nos dá nada de presente, a vida simplesmente nos devolve aquilo que fazemos para ela. Quem planta o amor, vai colher uma flor, mas quem plantar o ódio, o ressentimento, a mágoa, vai colher espinhos. E Maria Dolores, desse livro A Vida Conta, ela narra os últimos momentos da vida de Jesus. Jesus foi condenado, deveria ser crucificado, e essa crucificação constava que deveria usar uma coroa de espinhos, deveria carregar uma cruz de madeira pesando mais ou menos 50 quilos, madeira bruta. 50 quilos é mais ou menos o peso de um saco de cimento, e Jesus teria que levar 37 chibatadas de 2 guardiões de Roma. Um lhe batia das costas ao pescoço, e o outro lhe batia das costas ao calcanhar. Esse chibate era semelhante a esse reio de carroceiro que ele usa para fazer o animal andar um pouco mais rápido. Tinha 3 pontas, numa ponta uma bola de chumbo, na ponta do meio um pedaço de osso, e na outra ponta outra bola de chumbo. Aonde esse chibate batia nas costas do Cristo, devia lhe produzir uma dor intensa, terrível, horrível. Da Torre Antônia, das escadarias do Palácio de Pilatos até o Gólgota, mais ou menos 500 metros. Na metade do percurso, Jesus não suporta a dor, ele arqueia e cai. E os soldados de Roma, precisando dar continuidade a essa crucificação, o primeiro que eles encontram aqui ao redor, eles puxam o indivíduo e diz: você, ajude esse homem a carregar a cruz. Esse indivíduo se chamava Simão de Cirene, ou simplesmente o Cirineu. Mas Simão diz àquele soldado: olha, seu guarda, eu não vou poder fazer isso, eu estava passando aqui, e muito rapidamente, por curiosidade, eu dei uma olhada para ver o que estava acontecendo, mas eu não posso ajudá-lo, porque eu saí muito cedo para trabalhar, eu sou viúvo, e quando eu saí de manhã para trabalhar, eu deixei a minha filha acamada, ela estava muito doente, ela não conseguia nem se levantar, nem enxergando estava, seu guarda, eu preciso ir correndo para ver como que ela está. Mas aquele soldado de Roma não teve compaixão de Simão, disse assim para ele: ou você ajuda ele a carregar a cruz, ou você também vai levar 37 chibatadas. Simão não teve alternativa. Com o ombro direito ele colocou a cruz, e com o ombro esquerdo ele deu sustento a Jesus, para que os dois, com muita dificuldade, conseguissem chegar até o pé do monte do Calvário. Ao chegar ao pé do monte, Simão olha para Jesus e diz assim: amigo, estou vendo o teu sofrimento, sei o que está sentindo, mas eu quero revelar a ti que eu não estou fazendo isso por amor,
estou fazendo totalmente contrariado. Eu tenho uma filha doente, eu não podia nem estar aqui. Te confesso, te peço perdão, não fiz por amor, fiz contrariado. Jesus, com as lágrimas de sangue descendo sobre os olhos e o rosto, ele olha para Simão e diz: Simão, preste atenção no que eu vou te dizer. Todo bem que você fizer ao seu próximo, tudo aquilo que você fizer ao teu semelhante, mesmo que seja de maneira contrariada, você será o grande beneficiado. Simão não consegue entender o que Jesus está dizendo, porque o seu pensamento está voltado única e exclusivamente para a sua casa, para a sua filha. E ele sai desabalado da carreira em direção à casa que morava. Quando ele chega no sopé da montanha, eis que a porta da casa se abre, e uma menininha aparentando mais ou menos 13 para 14 anos, ela vem correndo em sua direção gritando: papai, papai, papai. Simão não entende muito bem o que está acontecendo, e ele também corre e abraça a filha querida e diz: mas filha, o que está acontecendo? Quando eu te deixei de manhã, você estava acamada, você estava muito doente, você não conseguia nem se levantar da cama, nem enxergando estava, e agora você parece ótima de saúde. O que aconteceu? A menina responde: papai, eu também não sei dizer o que aconteceu, mas eu só posso te contar que hoje à tardezinha, no início da noite, eis que a janela do meu quarto se abriu, e naquele momento eu senti uma energia, uma força penetrar dentro do meu quarto, e quando aquela energia, aquela força penetrou, eu senti que penetrava também no meu corpo físico. Eu me senti mais fortalecida, eu levantei da cama, eu já poderia caminhar, eu já estava enxergando, eu estou ótima, papai. Não sei te dizer o que foi. Nesse momento, Simão abraça novamente a filha querida, e com os olhos, deixando as águas correrem, ele volta o seu pensamento para o pé do Monte do Calvário. Aí Simão consegue entender realmente o significado das palavras de Jesus, quando ele disse: Simão, todo bem, todo amor, tudo aquilo que você fizer ao teu semelhante, mesmo que seja de maneira contrariado, você ainda assim será o grande beneficiado. E Maria Dolores fecha o estudo da noite quando ela diz assim: derrama o amor pelo caminho, toca a lira da fé que te procura, porque a mensagem da paz canta baixinho, em todo lar que reine bondade doce e pura. A mensagem da paz canta baixinho, em todo lar que reine bondade doce e pura. Espalhe um ramo de flor para cada espinho, mesmo que a dor por dentro te magoe e te tortura, porque a bênção de um abraço, a bênção de um beijo, a bênção de um carinho, a bênção daquelas 3 palavras mágicas, eu te amo, são como estrelas candentes quando ilumina a noite escura. Vamos tentar fazer o bem, vamos tentar fazer a caridade também, o quanto a gente possa, porque todas as vezes que estivermos enxugando lágrimas alheias, teremos sempre o Cristo Jesus enxugando as nossas. Desejo a todos que a partir de hoje possamos estar mais com Jesus, olhar mais para Jesus, e quem sabe amanhã, no amanhecer de um novo dia, todos nós possamos ter ao nosso lado essa presença divina do Cristo, como sendo a nossa principal companhia. Tenho certeza que assim vai ser, assim será, e que assim seja.